seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube, Márcia Helena Salles. Estamos de volta para conversar com vocês acerca de vários assuntos dentro da nossa mais nova série de vídeos, Você Pergunta, MH Responde. Essa série surgiu das perguntas que vocês nos faziam, perguntas que foram feitas nas nossas palestras, nos nossos encontros pedagógicos, através das redes sociais, nos nossos cursos à distância. Então, o que foi que nós fizemos? Nós reunimos as perguntas por assuntos afins e gravamos vídeos como este que nós estamos agora disponibilizando para vocês. Cada vídeo com 5 perguntas, onde nós conversamos com você, com vocês, tirando todas as dúvidas, podendo ajudar no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades pedagógicas. Pois bem, eu me chamo Márcia Helena, quem me segue já me conhece, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que está pela primeira vez nos ouvindo, nos acompanhando. Muito obrigada por você estar aqui. No final do vídeo, deixa o teu like, se inscreve, deixa a tua opinião, compartilha e divulga cada vez mais assuntos referentes à educação. Bom, nossa série de vídeos hoje traz no Você Pergunta, MH Responde, o número 5. Nós já estamos no 5º vídeo e hoje a gente vem com mais 5 perguntas, ok? Então vamos à nossa primeira. Uma professora do primeiro ano do ensino fundamental perguntou para nós: qual é a diferença entre fábula e conto de fadas? Eu disse e digo, são muitas as diferenças, mas eu vou citar aqui algumas para que você, professora, consiga trabalhar de forma tranquila. Tanto a fábula como os contos de fadas são gêneros textuais narrativos diferentes, mas ambos contam uma história, e inclusive com o objetivo de ensinar, de promover a reflexão, de promover o amadurecimento do ouvinte. Mas, como eu disse, os 2 textos ou 2 gêneros são bem diferentes. Vamos primeiro à fábula. As fábulas geralmente são textos curtos, com uma moral da história, ou seja, com um ensinamento. Elas nasceram com esse objetivo e elas surgiram muito antes de Cristo, assim como os contos de fadas também, que eram contados de forma oral em rodas de conversa ou em torno de uma fogueira, nas aldeias, sempre com o objetivo de ensinar, principalmente as crianças, no caso das fábulas. Bom, as fábulas são textos narrativos curtos, com poucos personagens, mas o seu eixo principal, o seu ponto forte é que os animais e os vegetais ganham vida com características humanas. Então, os animais e as plantas falam, conversam, têm sentimentos, têm sonhos, desejos e correm atrás de realizar estes sonhos. Portanto, as fábulas trazem em si sempre um ensinamento no final, de forma simples, para que todos possam compreender os seus ensinamentos. E os contos de fadas? Bom, eu sou fã dos contos de fadas porque eles trazem um viés psicológico e psicanalítico muito forte. Os contos de fadas são enredos longos, com vocabulário muito rico, com um grande número de personagens e que tem em todo o seu enredo uma trama com início, meio e fim, e que traz nesse enredo os conflitos inerentes à nossa vida, a nossa realidade, a nossa infância, adolescência e vida adulta, a nossa busca pela identidade, para construir essa identidade. Quem somos nós? Ou quem sou eu? Qual é o nosso papel aqui no mundo, aqui na Terra? Outras questões muito fortes
nos contos de fadas são os conflitos edipianos inerentes à adolescência, né? A passagem da puberdade à adolescência para a vida adulta. E também outra característica dos contos de fadas é iniciar com Era uma Vez e finalizar com Felizes para Sempre. Era uma Vez traz em si, né, a ideia, e de fato, né, é verdade, de que os contos de fadas são atemporais e universais. Os contos de fadas sempre foram contados antes da Era de Cristo, na época medieval e até os dias de hoje, e continuarão a ser contados e sempre estarão atuais. Por quê? Como eu já disse, eles trazem no seu enredo os conflitos que todos nós vivenciamos, conflitos familiares, conflitos de autoconhecimento, conflitos que fazem parte do processo de amadurecimento e assim por diante. E no final do conto tem assim, Felizes para Sempre. Por quê? Porque no desenrolar do conto há toda uma caminhada onde o protagonista vai vencendo os obstáculos, as dificuldades, vai passando pelos ritos de passagem, né? Vai amadurecendo, vai conquistando e vencendo barreiras e no final ele alcança os seus objetivos. Portanto, felizes para sempre. A ideia de que se nós lutarmos, nós venceremos. Se nós tivermos características nobres, nós seremos recompensados. Essa é a ideia do conto de fadas. Bom, estas são algumas das características da fábula e do conto de fadas e eu espero ter te ajudado, professora. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda pergunta. O projeto Ciranda do Livro deve ter quantos livros? Bom, depende de muitos fatores, mas principalmente do número de alunos que você, professora, tem na sua sala de aula. Portanto, o projeto Ciranda da Leitura ou Ciranda dos Livros é um projeto anual, tá? Que começa em fevereiro, março e vai até novembro. É um projeto que tem como característica o rodízio de títulos, né, de obras, de livros, e que traz em si alguns objetivos, como por exemplo, trazer a família para participar do projeto, desenvolver junto à família o hábito da leitura, desenvolver junto à família o compartilhar da vida escolar da criança. Por quê? Porque o projeto Ciranda de Livros, ele é planejado da seguinte forma: você tem 25 alunos, então você deve ter 25 títulos, ou seja, 25 livros diferentes. Você cria um projeto onde haverá a locação de livros. O aluno vai pegar emprestado um livro a cada semana. Você tem que produzir fichas de leituras para cada livro, também tem que produzir uma ficha de empréstimo para o aluno registrar o seu nome e o título que está pegando emprestado e a data, para depois você colocar a data da devolução. Você, através dessa estrutura, dessa estratégia, você também vai desenvolver na criança a responsabilidade e o zelo pelo livro e o compromisso de devolver o livro. E esse compromisso se estende à família, porque a família também recebe uma carta onde explica como é que o projeto deve ser desenvolvido e passa para a família, ou divide com a família esta responsabilidade no desenvolvimento do gosto pela leitura e o respeito pelo livro. Portanto, cada criança em cada semana vai receber um livro. Por exemplo, ela recebe um título na sexta-feira, passa a semana com o livro, lendo em casa com os seus pais, com os seus irmãos. Na próxima sexta-feira, essa criança devolve esse livro e recebe outro livro. Então, se sua sala tem 25 crianças, você deverá ter 25 livros no mínimo, porque cada criança irá ler os 25 livros, os títulos todos que você separou. Claro que você deve elaborar esse projeto em janeiro, antes das aulas começarem,
para você preparar as fichas de leitura, você preparar as fichas de empréstimo, você preparar os mecanismos avaliativos desse projeto, a carta aos pais de abertura do projeto. E também você deve preparar uma culminância, quem sabe um sarau literário no final do ano, homenageando os autores das obras que você escolheu e homenageando, claro, as crianças e as famílias por participarem do projeto. Ok? Gostaram da ideia? Muito bem, vamos então à nossa terceira pergunta. Bom, a terceira pergunta é uma professora da educação infantil que diz o seguinte: a BNCC exige que nós, professoras, trabalhemos de forma a promover múltiplas interações e muitas brincadeiras. E como ficam os eixos norteadores que nós, professoras, trabalhávamos antigamente ou anteriormente, antes da BNCC, esses eixos norteadores que foram introduzidos pelos parâmetros curriculares nacionais e pelas diretrizes. Bom, resumindo a pergunta da professora, porque eu já estou explicando o que ela perguntou. Ela disse assim, né? Mais ou menos: eu devo continuar trabalhando com os eixos norteadores quando a BNCC diz que eu devo trabalhar com múltiplas interações e muitas brincadeiras e no campo das experiências? Claro que sim. A BNCC não invalida o que está nas diretrizes nem nos PCNs. A BNCC veio confirmar o trabalho interdisciplinar. A BNCC pede, exige que nós trabalhemos fazendo interlocuções entre os conteúdos, fazendo conexões, e no caso da educação infantil, mais ainda. Ela diz, a BNCC, que nós educadores, nós que estamos junto às crianças, devemos fazer um planejamento de modo a promover essas interlocuções da criança consigo mesma, da criança com o ambiente, da criança com as outras crianças, com as outras pessoas. Portanto, a BNCC diz para nós que nós da educação infantil devemos trabalhar de forma a promover múltiplas interações e muitas brincadeiras. Portanto, está claríssimo que nós devemos pegar todos os conteúdos que nós já sabemos quais são, do infantil 2 ao 5, e conectar esses conteúdos, fazer com que eles se comuniquem e colocá-los dentro das brincadeiras, colocar estes conteúdos dentro dos projetos e não trabalhar o conteúdo pelo conteúdo. Na verdade, a criança brinca e aprende, interage e aprende. Portanto, os eixos norteadores, como linguagem, música, ciências da natureza, como, por exemplo, raciocínio lógico, matemática, claro que eles continuam, mas eles precisam conversar entre si e precisa que você, professora, trabalhe de forma interdisciplinar. Ok? Espero ter respondido, espero ter tirado as suas dúvidas. Mas aqui no nosso canal nós temos vários outros vídeos que falam especificamente da BNCC para a educação infantil. Vai lá, escuta. Se você tiver mais dúvidas, volta a conversar conosco. Vamos à nossa próxima pergunta. E os tempos de aulas na educação infantil? O que são tempos de aula? É você pegar, né? Você tomar o tempo de 4 horas, que é de 7 às 11, esse tempo completo, e dividir em pequenos tempos. Por que pequenos tempos? Porque nós sabemos que as crianças nessa faixa etária não conseguem ficar atentas a uma atividade por mais de 10 minutos, por mais de 15, 20 minutos. Quanto mais nova, menos tempo. Portanto, é aconselhável que você faça uma acolhida longa, até de meia hora, que é o primeiro tempo daquela manhã ou da tarde, que você coloque nesta acolhida o tema central do dia, linkado, conectado com o tema da semana, com o projeto da semana.
todo dia a acolhida é o início dos teus trabalhos, é o início da tua aula. A acolhida já é aula. Portanto, nessa acolhida que foi cuidadosamente planejada, você abre amanhã ou abre à tarde, você sensibiliza a criança para receber os conteúdos, você já introduz esses conteúdos e, claro, de forma muito alegre, muito acolhedora, muito dinâmica, muito musical. Então, o primeiro tempo é a acolhida. E você vai dividindo essa manhã ou essa tarde em tempos de no máximo meia hora. Considerando que o tempo da higiene, o tempo do lanche, o tempo da higiene após o lanche, o tempo do relax e os outros tempos para você fazer jogos e dinâmicas para introduzir conteúdos. Portanto, quando eu digo que o tempo deve ser de meia hora, é porque você está trabalhando com 10 crianças. Né? Então, somando a organização da dinâmica, do jogo, da brincadeira, mas a tua orientação e depois o tempo real que a criança irá participar do jogo, somando tudo dá meia hora. Mas a criança interagindo dentro do jogo é de 10 a 15 minutos. E aí você já planejou para os próximos 10, 15, 20 minutos seguintes. Portanto, de 7 às 11 ou de 13 às 17, você deve fazer o teu planejamento diário com pelo menos 5, 6 tempos, como eu disse, diários, para cada turno. Ok, professora? Muito obrigada por você ter participado e vamos à nossa próxima pergunta. Bom, também referente à educação infantil, a professora perguntou: a brinquedoteca é obrigatória numa escola, em uma escola de educação infantil? Não, eu não vou dizer que é obrigatório, mas é um espaço extremamente importante e necessário para uma escola de educação infantil bem planejada. A brinquedoteca é um espaço pedagógico, visto que a criança aprende brincando, aprende interagindo. Então, a brinquedoteca deve ser planejada por pessoas, por uma equipe multidisciplinar, por uma psicopedagoga, pela professora, pela gestora, pela psicóloga, por um especialista em psicomotricidade, um especialista em recreação, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Escolhe o local arejado, né, ventilado, bem iluminado, né? Um local aconchegante, com um colorido atraente, mas que não seja cansativo, e com jogos, né, brinquedos pedagógicos escolhidos cuidadosamente para cada faixa etária, que promova o máximo de interações com este jogo e o máximo de aprendizagem. Mas caso a sua escola não tenha, você pode montar, pode propor à tua gestora de montar uma brinquedoteca. Digamos que na tua escola não haja um espaço que permita você montar uma brinquedoteca. Então, na sua própria sala de aula, você deve ter uma estante com jogos específicos para a faixa etária das tuas crianças e que você planeja atividades com cada jogo. Não é apenas pegar o jogo e entregar para a criança. De jeito nenhum. Cada jogo exige de você a intervenção necessária, porque senão ele continua sendo um brinquedo educativo e não passa a ser um brinquedo pedagógico. Como eu já disse em outro vídeo, brinquedo educativo é uma coisa e brinquedo pedagógico é outra. O pedagógico é aquele que você lançou a mão dele, e em cima desse brinquedo você fez um planejamento pedagógico estrategicamente para aquela faixa etária e para os conteúdos que você quer introduzir para aquela criança. E mais, o brinquedo pedagógico exige a intervenção de um especialista, no caso você, o professor. Então você vai planejar as atividades com base nos jogos que você tem, que você selecionou, que você disponibiliza para as crianças na tua sala de aula.
E cada jogo deve ter a sua intervenção. Senão, como eu disse, não é um processo de aprendizagem. Ele brinca, ele interage, ele se diverte, ele até aprende. Mas nós sabemos que com a sua intervenção e com um planejamento bem feito, a aprendizagem será muito mais eficiente e específica para os conteúdos necessários para aquela faixa etária. Então, respondendo a sua pergunta, professora, a brinquedoteca não é não é obrigatório existir em uma escola de educação infantil, mas seria muito bom. Mas a gente sempre pode resolver o problema com boa vontade, com criatividade e encontrar uma forma de desenvolver as nossas atividades junto às crianças, fazendo com que a brinquedoteca exista dentro da nossa sala de aula. Muito bem, estas foram as 5 perguntas enviadas por professoras da educação infantil e eu espero ter respondido a vocês que me enviaram as perguntas, que enviaram para nós, mas também espero ter ajudado a outras pessoas que nos acompanham aqui no canal. Então, para vocês, muito obrigada por nos acompanhar, por estar fazendo o nosso trabalho crescer. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aperta aí no sininho. Se você gostou, dá o teu like, compartilha, divulga e traz sugestões para nós. Este vídeo, assim como os outros, foram construídos a partir das perguntas que vocês nos enviaram, ok? Portanto, nós precisamos de vocês para que a nossa série continue. Nós já estamos no 5º vídeo. Você pergunta, MH responde. E essa série de vídeos só existe ou só surgiu por causa da sua participação. Portanto, nosso muito obrigada. Tchau, tchau e até a próximo momento onde a gente vai conversar mais sobre educação, estratégias e metodologias. Muito obrigada. Tchau, tchau.